Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos falar da inflação, que ontem eu já dei uma prévia, achei um número bom, interessante. Temos essa manchete aqui com a alta da bolsa a princípio, né, com a primeira reação, e o dólar caindo a 5,38, embora recuperou para os 5,40 no final do pregão. Mas a reação foi bastante positiva. Já na página do IBGE, nós temos aqui a inflação de 12 meses em 5,23. Então, abaixo dos 5,35, por quê? Porque entrou um valor menor do que o valor que saiu. Nesse ano já temos 3,26. E os grupos, pessoal, os grupos. Aqui nós temos deflação em alimentos e bebidas, o que é muito bom. Temos a habitação, é o que puxou mais, mas abaixo de 1% já, e aí a taxa administrada é conta de luz. Vestuário surpreendendo aqui com 0,54 de deflação também. E outro grupo que ficou acima do 0,5% foram despesas pessoais, mas fora habitação e despesas pessoais, todos os demais grupos abaixo de 0,5%, inclusive com 2 com deflação e 2, que é o artigos de residência e educação, praticamente no 0 a 0. Então, quem dera a inflação ficasse assim o tempo todo, né, pessoal? E isso aqui é resultado da Selic a 15%? Não, pessoal, a Selic a 15% vai agir ali 9, 12 meses depois, tá? Então ainda não, tá? Ainda não é resultado da Selic. Muito bem. Vamos ver aqui o que a Anbima projeta. A Anbima projeta para o próximo mês, pessoal, deflação de 0,12, o que está igual à projeção que ela tinha antes da divulgação da nova inflação. E agora nós conhecemos a projeção para setembro, 0,59. Bem altinho, né, pessoal? Qual é o rebote que eles estão pensando aqui para a inflação subir para 0,59? Ter uma deflação e depois voltar subindo alto, mais de 0,5% ao mês. Interessante essa projeção. Bom, agora, pessoal, aqui é a parte com mais informações, mais importante do vídeo. Tá? Minuto 2 está super bom, né? Chegamos rápido aqui na parte principal do vídeo, que eu julgo. A nossa projeção. Tá? Por quê? Porque aqui tem muita informação boa, pessoal, para a gente ver realmente, para a gente entender o que está acontecendo com a inflação, tá? E por que ela está baixa. Eu acho que vendo isso aqui vai ser muito difícil alguém que vê os dados aqui, vai ser muito difícil pensar de outra maneira. Olha só, vocês se lembram que eu deixava zerado quando a média era a deflação? Pois é, dessa vez eu resolvi deixar a conta. E a média do mês de agosto, dos últimos 3 anos, é de menos 0,05. Então, esse menos 0,12 que veio, não é uma surpresa tão grande assim. Cai a projeção, cai a projeção. Mas o setembro, que é 0,56, 0,59, estraga um pouco a festa, né? Vamos ver aqui. Vai para 5,19. Não, e olha só, pessoal, nós já temos aqui inflações oficiais até o mês 7, ou seja, a maior parte do ano não é a projeção, é inflação oficial, é isso aqui. E, no entanto, a projeção vai para 5,19. Vocês observaram duas coisas aqui, pessoal? Qual era a média aqui no mês de agosto? 0,05 e veio 0,12. Ou seja, se aproximando da média. A projeção estava em 4,79, veio para 5,19. Voltou para algo mais próximo da média dos 3 anos, que é 5,08, média da inflação de 22, 23 e 24. O que eu sempre falo no canal, pessoal? Regressão à média. Lembram desse conceito? Pois é, está aqui demonstrado claramente acontecendo na inflação do Brasil. E esses coloridinhos aqui, Natan, e essas médias, quente, frio. O que é, Natan? Você está fazendo uma brincadeira de esconde-esconde? Está quente, está frio? Não, pessoal, quase isso. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu coloquei no fundo laranjinha a média desses 3 anos aqui, a média de 25 e da projeção não estão incluídas nos cálculos, tá? Aqui é a média de 22 a 24. Tudo que fala média aqui nesta tela é 22 a 24. E olha aqui que interessante, pessoal. Janeiro, fevereiro, março e abril, todos com média superior a 0,5%. Novembro não, dezembro superior a 0,5%.
Meses considerados frios, de maio a outubro, todos abaixo de 0,5%. E aonde ocorreu média de deflação? Em julho e agosto. Ou seja, nos meses frios, tanto da estação quanto da inflação. Aqui a nossa tabela está colocando como meses frios os meses de inflação, tá certo, pessoal? Os meses que pela sazonalidade, e aí claro que tem a ver com a agricultura, certo? Período de entre safra, aquelas coisas todas. Os meses frios do calendário acabam sendo aqueles com inflação menor. E os meses quentes, tanto da estação quanto do calendário, acabam tendo inflação maior. E olha a média como é que ficou. Nos meses quentes, que vão ali de novembro a abril, 0,64. E nos meses frios, 0,19. Então, pessoal, depois de ver isso aqui, eu acredito que ninguém mais vai dizer que a inflação está caindo, que isso é aquilo, que não sei o quê. Não, pessoal, é mera sazonalidade. A grande prova, a grande questão que nós teremos, nós vamos ver, não tanto em outubro e novembro, porque 0,3, 0,4 ainda são números um pouco duvidosos que não esclarecem tanta tendência. Mas dezembro, janeiro e fevereiro, 0,57, 0,50, 0,89, talvez março do ano que vem, 0,83, aí sim, nesses meses é onde a gente teve, por exemplo, se nos meses frios foi onde a gente teve deflação, nos meses quentes, ao contrário, foi onde a gente teve inflações de 1% ou mais. É só ver o histórico aqui. E lembram de um mês quente, que acho que foi dezembro de 18, em que nós tivemos o choque das proteínas na inflação, que a inflação bateu mais de 1%, se não me engano, naquele ano também. Então, pessoal, a grande prova se a inflação está respondendo ou não à taxa Selic, a gente vai ter certeza é com os meses quentes. E agora, olhando a tabela, a gente pode cravar com mais convicção de dezembro a março. Dezembro a março vão ser 4 meses fundamentais na nossa visão para o Copom saber para que lado ele vai conduzir a Selic. E me parece que a conduta mais prudente é ficar esperando nos 15%. Olha aí, pessoal, faz sentido o que eu estou falando? Faz ou não faz? Deixa aí no comentário. E agora, pessoal, para finalizar o vídeo, o cupom de juros do IPCA 60, que vai ser pago dia 15 de agosto. VNA 4.540 no dia 15. Hoje, publicação do vídeo, ele está um pouquinho menor do que isso, porque ele ainda não chegou nos 4.540, que vai chegar no dia 15, tá? Eu vou fazer bem rapidinho aqui. Quanto que é o cupom bruto? Ora, o cupom bruto é o VNA vezes 0,26593, perdão, 0,26593, que é o que, pessoal? É a taxa, ai, gente, me confundi, 0,029563. Me confundi aqui na tripinha de números. Por quê? Porque esses 2,9563 elevado ao quadrado, ou seja, reaplicado, dá os 6% ao ano. É isso aí, tá? Então, 4.540 vezes essa constante, que é o que determina, é 6% ao ano, 134,24. Esse é o valor bruto do cupom. Bom, todo mundo que comprou de fevereiro para cá, certo? Quando o título foi lançado. Então, quem comprou bem cedo e já recebeu o primeiro cupom pago no dia 15 de fevereiro, vai pagar 20% de IR. Então, eu vou colocar aqui IR de 20%, porque não tem... As alíquotas de 17,5 e 15 ainda não aconteceram cronologicamente para esse título. Então, a gente pega isso aqui e multiplica por 0,80, que é exatamente o bruto menos 20% para o leão. Ficam 107,40. E quem comprou de fevereiro para cá está na alíquota dos 22,5. Lembram? A MP 1303, que vai ter o seu grande teste em outubro, que é aquela que padronizava o imposto de renda da renda fixa em 17,5, ainda
além dela não interferir nos impostos de 25, ela ainda não está valendo. Certo, pessoal? Quer dizer, está valendo para 26, mas 26 não aconteceu ainda. E a MP pode cair em outubro. Então, na verdade, é uma grande interrogação. E aqui vai ser quanto, pessoal? Vai ser o cupom vezes 0,029563, estou fazendo de outro jeito, vezes 22,5, me sobram 77,5. Está ali. 104,04. Tem ainda, pessoal, a taxa B3, que vai ser, como ela não foi cobrada em julho, como costumava ser, ela vai ser de todo o período que a pessoa deteve o título. Para quem detém os títulos de fevereiro para cá, vai dar um pouco mais de R$1, tá? E aí a gente desconta disso aqui. Mas a grande maioria dos investidores que acabaram comprando esse título entre fevereiro e agosto vão pagar aí aproximadamente menos de R$1 de taxa B3. E o que vai acontecer com o preço do título, pessoal? Ele vai cair com certeza R$ 134, porque isso aqui vai sair do preço. Só que as taxas podem cair até quinta-feira, que é a nossa sensação, inclusive. E aí ele pode ficar um pouquinho mais caro. Mas eu acredito que ele volta ainda na faixa dos R$ 3.900. Bom, pessoal, acho que o nosso vídeo ficou bem completo. O que eu mais gostei no vídeo foi essa tela aqui, com a diferença entre os meses frios e os meses quentes, porque isso aqui simplesmente abre os olhos para a gente do que realmente está motivando essa inflação mais branda que a gente está vivendo nos últimos 3 meses. Não se iludam, pessoal. Isso aí é sazonalidade. A grande prova vai acontecer nos meses quentes. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.